Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Que alegria poder compartilhar. É teste cardíaco, né? Para ver se todo mundo está acordado, para ver se não tem ninguém aí ruim. Se sentiu mais forte o coração, já marca um cardiologista, para ficar no jeito. Gente, uma boa noite. Que alegria poder compartilhar mais uma vez com vocês a palavra do nosso Senhor. E continuando dentro da nossa série de reflexões, o Eterno Agora, a série de exposição no livro de Apocalipse. E pensando a respeito do livro de Apocalipse, eu quero trazer uma imagem para ilustrar um pouco do que eu quero falar hoje. Essa primeira imagem aqui é de uma infecção que gerou um pus. Foi a mais bonitinha que eu consegui achar na internet. Se eu fosse colocar outras, era um negócio meio nojento, não sei se todo mundo aqui é mais sensível ou não, mas essa é a ideia de uma imagem ilustrada de um pus. Só que aqueles que têm, vai saber que você não pode mexer com ele de qualquer forma. Tem até uma recomendação que você não esprema, porque se ele estourar, for uma coisa mais complicada, você vai espalhar a infecção, vai dar muito ruim. E aquilo que é recomendado, dependendo de como que é você ir no médico, e o médico fará o procedimento correto para eliminar aquele pus ali da pele. Diante disso, desse cenário meio nojento, meio estranho, nos traz uma compreensão de algo muito profundo e necessário, que é, esse sinal externo do pus, ele está apenas revelando algo que está no interior e que é muito mais profundo e muito mais delicado de ser tratado. E nós não podemos mexer nisso de qualquer forma, como na segunda ilustração, que é alguém tentando apertar, porque isso muitas vezes só vai piorar. Mas se você tiver as ferramentas corretas, a pessoa que saiba lidar com isso, ela fará a extração correta do problema, então trará um alívio. No capítulo 6 de Apocalipse, que é onde nós começamos nossa reflexão hoje, nós vamos ver que vai ter o desatar dos 7 selos de Apocalipse. E esse desatar dos 7 selos é Jesus trazendo à tona algumas coisas que precisam sair para que haja de fato uma restauração, uma cura, uma purificação daquilo que está se decompondo, daquilo que se está necrosando, daquilo que está morrendo. Jesus, conforme ele vai abrindo os 7 selos do livro que ele recebeu na mão, sendo achado digno pelo Deus Pai, vai trazendo aquilo que está oculto aos nossos olhos. Ele vai trazendo as coisas que estão ocultas na terra, para então ele poder fazer igual a terceira imagem, que é retirar tudo pela raiz e trazer cura para algo que estava doente, estava inflamado, infeccionado, estava adoecendo. Quando nós pensamos a respeito dos 7 selos, nós devemos pensar que eles não se encerram em si mesmo. Eles fazem uma volta ao longo do livro de Apocalipse. Aqui eu cito, por exemplo, os selos, as trombetas e os cálices, que nós vamos ver nas próximas semanas. Os selos, eles vão até um ponto e nos mostram como acontecerão as coisas. E então a gente termina com a redenção. O texto começa no capítulo 8 novamente, nós somos apresentados as trombetas. As trombetas, elas vão acompanhar o desatar dos selos, só que agora indo mais a fundo. E demonstrando para nós os detalhes das coisas. E por fim, quando vier os 7 cálices da ira do Senhor, ele vai mais fundo ainda, mostrando os mesmos eventos, os mesmos acontecimentos, só que com muito mais detalhes. E os 3, eles acompanham essa estrutura de um
ao 5, falando a respeito da história da qual nós vivemos no presente momento. Do 6, nós vemos no período das últimas coisas, os últimos momentos. E o 7º selo, sendo o fim da história, com o julgamento dos ímpios e a restauração de toda a criação. Quando nós acompanharmos os 7 selos, nós vamos ver essa estrutura. Quando nós formos para 7 trombetas, nós vamos ver essa mesma estrutura, só que explicando de forma mais profunda e mais detalhada os 7 selos. E quando nós formos para os 7 cálices, nós vamos ver eles explicando de forma ainda mais profunda as 7 trombetas e os 7 selos. Algo meio que parecido como uma espiral, aonde nós temos um movimento acontecendo, e esse movimento ele vai fazer de novo, só que expandindo e explicando cada vez mais. E é esse o movimento que nós vamos ter dentro do livro de Apocalipse, a partir de agora, aonde os 7 selos, eles passarão a ser o pano de fundo e explicando a cada capítulo que nós estaremos vendo. Por isso, convido vocês para estarmos lendo o capítulo 6 de Apocalipse, o capítulo 7, e amém, irmãos? O capítulo 8. Vamos junto nessa que a gente vai conseguir, no nosso tempo propício, falar aqui que eu poderia pregar igual Paulo lá em Atos, até alguém desmaiar e cair no chão ali. Não pretendo isso. Vamos juntos aí, no texto de Apocalipse. Lembrando, João, ele acabou de ver o trono de Deus, o Cordeiro sendo digno de sentar-se no trono e tomar o livro com os 7 selos e o corpo celestial adorando e glorificando a Deus. Dito isso, enquanto eu observava, o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos do livro. Então, ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz de trovão: venha! Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco e sobre sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Quando o Cordeiro abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivo dizer: venha! Então surgiu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. E houve guerra e matança em toda parte. Quando o Cordeiro abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivo dizer: venha! Quando olhei, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança, e ouvi uma voz dentre os 4 seres vivos dizer: 1 medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite nem o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi o 4º ser vivo dizer: venha! Quando olhei, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome e pela doença, e por meio de animais selvagens. Quando o Cordeiro abriu o 5º selo, vi sob o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues nosso sangue? Então, a cada um deles foi dado uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Enquanto eu observava, o Cordeiro abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como um pano negro, e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas do céu, caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. O céu foi enrolado como pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas, e gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá sobreviver? Aqui agora
o texto ele faz um interlúdio. Ele sai dentro desse cenário e ele entra num outro plano no capítulo 7. Mais para frente no sermão eu vou explicar, mas já fiquem atentos a isso. Então, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos de soprarem na terra, no mar e em qualquer árvore. E vi outro anjo que subia do leste e trazia o selo do Deus vivo. Ele gritou aos 4 anjos que haviam recebido poder para danificar a terra e o mar: esperem! Não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa de seus servos. E ouvi o número dos que foram marcados com o selo de Deus. Eram 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, das tribos de Ruben, 12.000, das tribos de Gade, 12.000, da tribo de Asser, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Zacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, e da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Louvor de grande multidão. Depois vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. E gritavam com grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 24 seres vivos. Prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, cantando: amém, louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra e força e poder pertence ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes vestidos de branco? De onde vieram? Eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação. Lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e dia e noite o servem em seu templo. E aquele que se senta no trono lhe dará abrigo. Nunca mais terão fome nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Aqui termina o interlúdio e... quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Uma leitura meio longa, meus irmãos, mas eu achei importante nós fazermos os 7 selos em uma rodada só, para ficar de melhor compreensão. Dentro desse cenário, nós vemos muitas informações, principalmente ali que eu parei a leitura e citei para vocês, que no capítulo 7 há um interlúdio. O que é um interlúdio? Ele é uma parada, ele dá uma pausa, e ele passa a fazer um coro, contar uma pequena narrativa, algum movimento que não está diretamente dando sequência ao que veio antes. E o capítulo 7 é inteiro sobre isso. Então, os 7 selos, eles se manifestam do capítulo 6 até o versículo 1 do capítulo 8. O capítulo 7, ele vai ficar um pouco antes de alguns selos e um pouco depois, mas eu vou explicar isso na exposição para ficar mais fácil. Diante disso, uma outra coisa importante só para eu citar, normalmente algumas pessoas... elas acreditam que os 7 selos são eras. A cada era que abre é um selo, é um período da história. E isso não é verdade, tá bem? Isso não é verdade. Cada selo não corresponde a um período da história. Não é isso. Os selos são atos de Deus a partir do momento que Cristo ascende aos céus e ele se assenta no trono para governar soberanamente. E esses selos que ele solta, muito deles nós já vivemos. Digo de passagem, nós estamos no 6º selo, porque o 7º é a restauração de todas as coisas. Diante disso, aquilo que chama muito a nossa atenção é esses 4 cavaleiros, porque eles aparecem em muitas coisas da nossa cultura. Nós vemos eles aparecendo tanto em seriados,
Tem um seriado chamado Supernatural, onde eles aparecem de uma forma muito nada a ver com a Bíblia. Nós temos tantos outros que são citados por aí, mencionando eles. E muitas vezes, na nossa mente, é criado um imaginário de que eles são forças opositoras do nosso Deus. Quase como se eles fossem pessoas independentes que surgiram e estão agindo contra o nosso Senhor. E não é. Nós lemos no texto que é Jesus que abre os selos e cada um desses cavaleiros, eles saem. Eles só saem porque Jesus permite. Eles só agem porque Jesus dá autoridade para eles agir. Mas a grande questão que fica é, o que esses cavaleiros, eles significam? Qual que é a simbologia que está por trás deles quando nós vemos os 4 selos abrirem? Osborne, um dos teólogos que eu tenho utilizado, um comentarista exegético para a exposição aqui nossa, ele vai dizer que Deus está permitindo que a depravação deles quem? Dos seres humanos, complete o próprio ciclo. Mais do que Deus derramar o seu juízo sobre a criação, sobre a terra, Deus, ele utiliza desses cavaleiros para demonstrar que é apenas uma potencialização das nossas ações. Esse é um tema comum no livro, mostrando como o pecado se volta contra si mesmo e é autodestrutivo. Os cavaleiros, eles simbolizam a ambição humana em busca de poder e como que Deus, ele tira a sua mão a abrir os 7 selos e toda a criação é colocada na sua potencialidade para sofrer dos seus próprios pecados e depravação. Por quê? Se você olha para o primeiro selo, o primeiro cavaleiro, ele é o conquistador. Ele é aquele que vence. E muitas vezes nós achamos que isso é um período da história que vai acontecer. O segundo que é da guerra, o terceiro que é da fome, o quarto que é da morte, e nós achamos que há alguns períodos da história que aquilo vai acontecer. Mas não, se nós soubermos um pouco de história, desde que o mundo é mundo, existe guerra, existe fome, existe ambição e existe morte. O que muda quando Jesus abre o selo? É que Deus, ele tira a mão de frear a ambição humana por cada uma dessas coisas. Passo a explicar cada cavaleiro de uma forma para ficar mais lúdica. O primeiro cavaleiro que nos é colocado fala que nele foi colocada uma coroa e ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Aqui esse cavaleiro, até umas semanas atrás, antes de estar estudando para esse sermão, eu entendia, em uma parcela também, que esse cavaleiro poderia representar Jesus, o Evangelho ou o Espírito Santo. Por quê que faziam-se essa assimilação, sendo que um dos cavaleiros poderia ser Jesus, o Evangelho ou o Espírito Santo? Porque ele está no cavalo branco. E Jesus, no capítulo 19, ele vem no cavalo branco. Porque ele tem uma arma. E Jesus, no capítulo 19, no capítulo 1, ele também é apresentado com uma arma. Ele tem uma coroa. E Jesus reina. Ele tem a ambição de batalhar e vencer. E Jesus é o Senhor do universo ao qual ninguém derrota. Tendo essas referências, dava-se para entender um pouco que o primeiro selo falava a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é imparável e alcança todas as nações. Só que, analisando atentamente o livro de Apocalipse, não faz sentido interpretar assim o primeiro cavaleiro como se fosse ou o Evangelho ou o Senhor Jesus Cristo, porque os cavaleiros, eles estão intrinsecamente associados uns aos outros. Eles seguem uma lógica. Segundo,
A arma que este cavaleiro utiliza é um arco. O que Jesus utiliza é uma espada. Essas duas questões, elas vão se amarrando e conclui com uma terceira, que é colocada no capítulo 13 de Apocalipse, e também no capítulo 19, que é onde Satanás ele levanta as duas bestas. No capítulo 13, a besta ela parece imparável, de que ninguém vai destruí-la. E do nada, ela é destruída. Capítulo 19, as pessoas se reúnem em Gog e Magog, vão tramando lutar contra o Senhor Jesus, e parece até que elas vão vencer, porque elas cercam onde Deus está. E do nada, elas perdem. O livro de Apocalipse, ele menciona que muitas vezes parece que Satanás está vencendo, mas a realidade é que ele já perdeu. O primeiro cavaleiro, ele faz exatamente essa representação de alguém que aparenta que vai vencer, de alguém que sai com o espírito desejando vencer, mas que logo, logo ele perderá. E observe a sutileza. Foi colocada uma coroa, ele se sente como um rei. Ele sai batalhando para conquistar, para governar todas as coisas. Ele sai com um espírito de ambição de ser como Deus, de acordo com Gênesis 3. Quando Adão e Eva são tentados por Satanás a governarem o universo por suas próprias forças, por sua própria sabedoria, e eles tomam do fruto, desejando serem como Deus. Desejando ser como Deus, o ser humano quer dominar, tem a ambição de conquistar tudo para si, tem a ambição de colocar a coroa em sua cabeça e bater no peito e falar: eu conquistei, eu tenho o poder, sou eu quem ganho as coisas. E o cavaleiro branco, ele representa a ambição, e colocado intrinsecamente junto com a ambição, você segue para guerra. Mas o texto que eu citei para vocês está aqui, aonde a besta governa algumas pessoas ali no capítulo 13, e as pessoas dizem o seguinte: quem é tão grande como essa besta? Diziam: quem é capaz de lutar contra ela? Porque ela sai para guerrear, ela tem poder para vencer, ela tem a ambição de dominar todos os povos, como é descrito no capítulo 11 de Apocalipse, quando a primeira besta emerge do mar. O primeiro cavaleiro, ele faz a representação da ambição humana. E essa ambição humana, ela conduz cada um de nós a uma vida de plena arrogância e rebeldia diante de Deus. Quando nós somos ambiciosos, automaticamente nós queremos brigar. E quer ver um exemplo muito bobo? Para quem tem filhos ou para quem tem irmãos, se tem um pedaço de pizza sobrando e as duas pessoas estão com fome, uma pode ter comido mais que a outra, mas as duas vão sair na mão para comer o último pedaço. A ambição de desejar e de conquistar, não importa o que venha me acompanhar. Diante desse cenário, tendo o primeiro cavaleiro surgindo, que é a ambição humana, a segunda é o que eu preciso para conquistar o que eu desejo. São pessoas que guerreiem por mim. São pessoas que lutem por mim e façam a destruição por onde passar para manifestar o meu governo. O segundo cavaleiro, que é colocado como um guerreiro, ele recebe uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. Aqui é colocado esse guerreiro como alguém que causa tanto a briga interna entre as pessoas, a tal ponto que essa guerra interna começa a tirar a paz, e ao mesmo tempo ele utiliza-se da violência, da espada, para alcançar o propósito do primeiro cavaleiro.
E a consequência de que quando você tem uma ambição, você surge com uma guerra, a consequência disso é uma alta inflação que gera fome, que gera necessidade, e que é o terceiro cavaleiro, aonde é apresentado agora o cavaleiro com o cavalo preto, que tinha na mão uma balança para pesar trigo e cevada. Aqui eu não gosto muito de trazer comentários dissertativos, mas Tim Chester, ele vai mencionar o seguinte: os pobres comiam cevada, enquanto os ricos preferiam o trigo. 1 denário era o salário diário médio de um trabalhador braçal. Uma medida de trigo representava alimento suficiente para uma pessoa por um dia. E 3 medidas de cevada mal sustentavam uma família pequena. Portanto, o salário inteiro de um homem mal bastava para seu próprio sustento, deixando a família desamparada. Além disso, outros custos, como moradia e despesas ocasionais, ficavam sem cobertura. Aquilo que acompanha o terceiro cavaleiro é um cenário de guerra. Se você já assistiu filmes antigos, se você já assistiu séries medievais, você vai ver que quando chega um acampamento militar, eles normalmente paravam perto de uma fazenda. Eles paravam perto de plantações. Por quê? Para cuidar? Não, porque aquela propriedade agora era deles. Eles iam tirar todo aquele alimento para satisfazer as suas necessidades para continuar a guerra. E automaticamente, você perdendo uma região onde você tem toda uma produção alimentícia, outros lugares vão aumentar o seu preço e toda a inflação. Automaticamente, aqueles que tinham condição de comprar, agora já não tem tanto e vai caindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E é esse o cenário que é ocasionado lá pelo primeiro cavaleiro, que é a ambição. O segundo, que surge com ele, que é a guerra. E o terceiro, que acompanha toda a guerra, é a fome. E como? Segue para o quarto, que é a morte. E aqui o da morte, ele tem um trocadilho na palavra. A palavra morte em grego significa thanatos. Thanatos significa tanto morte física quanto peste, quanto doenças. E aquilo que ele simboliza no quarto cavaleiro é morte por doença, morte por peste. E por onde esse cavaleiro passa, o cemitério, o Hades, a mansão dos mortos, acompanha ele, porque esse quarto cavaleiro, ele está acompanhando os outros 3. Ele é o resultado, uma conclusão muito lógica dos 3 primeiros cavaleiros. E esses 3 primeiros cavaleiros, eles vão simbolizando o desejo de conquistar. Osborne, mencionando, ele diz que os cavaleiros estão relacionados ao desejo humano pela guerra e as suas consequências. Nesses 4 selos interconectados, o juízo de Deus é permitir que a depravação humana siga o seu curso. Aquilo que Jesus faz quando ele abre o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto selo, não necessariamente é derramar mazela sobre os seres humanos, derramar juízo sobre os seres humanos. Aquilo que Jesus faz é: vou mostrar para vocês aonde os seus pecados levam vocês. Vocês vivem pela ambição? Jesus, ele tira o selo aonde ele entrega cada um de nós a vivermos pelas nossas ambições. E assim por diante, porque a ambição segue a guerra, porque se eu quero crescer, eu cada vez mais vou guerreando para aquilo. E quando eu faço essa guerra, onde eu quero destruir os outros, automaticamente eu levo fome, e ao mesmo tempo eu levo doenças e mortes. E é esse o cenário que está colocando aqui, que os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles não são diretamente um juízo de Deus, mas uma entrega de Deus, para que todos os pecadores vivam na continuidade ou na profundidade dos seus pecados. Não é que guerras começaram quando Jesus abriu os selos. É que as guerras se intensificaram porque Jesus permitiu para que os seres humanos percebam onde a sua ambição os levaria, aonde o desejo de serem como Deus os levaria.
aonde as atrocidades que Roma estava fazendo as levaria. É exatamente por isso que Jesus demonstra esses 4 primeiros selos, que depois serão explicados nas trombetas e nos cálices da ira do Senhor. Diante disso, nós podemos perceber esse cenário de uma forma muito clara no mês de setembro. Não sei quantos de vocês conhecem essas duas imagens. As duas estão automaticamente relacionadas com política. Uma no Nepal e outra nos Estados Unidos da América. Uma com um influenciador político, Charlie Kirk, de direita, e a outra, a casa da ex-primeira-ministra. Obrigado. E o Charles Kirk, e a outra, a casa da ex-primeira-ministra do Nepal, onde foi ateado fogo e ela morreu queimada dentro da casa, tentando levar ela para o hospital e morreu em seguida por causa das queimaduras. O que os dois cenários têm de igual? A ambição, porque os dois falam, nós sabemos governar o mundo. O meu pensamento político é o que está certo ao governar o mundo. E é por isso que você tem um jovem atirando numa pessoa, dando palestra numa universidade, e ao mesmo tempo você tem um outro grupo incendiando uma casa em um ato de revolução. Porque ambos, tanto direita quanto esquerda, são levados pela sua ambição de achar que eles podem trazer o reino de Deus segundo as suas ações. E aquilo que causa ambição traz guerra, a guerra traz a fome traz a morte. E este é um exemplo muito claro, nesse último mês, do que aconteceu. Fora tantas outras coisas que aconteceram no mundo. Este é o único exemplo do qual nós devemos perceber aonde a ambição humana, que quer ser como Deus, relatado lá em Gênesis 3, tem conduzido a história. E Jesus quebra os 4 selos para deixar muito claro que não somos nós que vamos trazer o reino. Para deixar muito claro que nós não vamos tornar esse mundo melhor. Porque todos estamos influenciados pelo pecado. E aqueles que querem trazer o governo só irão trazer isso. Nesses 2 casos colocados aqui. Diante desses 4 selos, Jesus segue para o 5º, aonde ele passa então a mostrar o que aconteceu com aqueles que morreram por fidelidade a ele. Quando o cordeiro abriu o 5º selo, vi sobre o altar as almas de todos que haviam sido mortos, por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam, ó soberano santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes dessa terra e vingues nosso sangue? Então, a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Aquilo que o 5º selo vai nos demonstrar e vai nos deixar muito claro é que aqueles que são os nossos irmãos e irmãs, salvos em Cristo, que já morreram, primeiro, eles não estão dormindo, eles não estão no sono, eles estão muito bem acordados, eles estão muito bem cientes das coisas que estão acontecendo, a tal ponto que eles fazem uma oração precatória ao Senhor, eles clamam a Deus por justiça, e não por justiça segundo a perspectiva deles, mas por justiça para que Deus derrame a sua ira contra toda impunidade, contra toda maldade, contra todo ato de injustiça e de rebelião ao governo de Deus. O que eles estão fazendo é, Senhor, existe um mundo que se rebela contra ti, existem pessoas que querem governar no seu lugar e estão destruindo todo mundo e negligenciando o seu nome. Senhor, eles até nos mataram, reivindique o sangue dos seus, puna todos os atos de
injustiça que tem acontecido. É esse o cenário que é colocado aqui no quinto selo, aonde os nossos irmãos e irmãs, eles não estão apenas diante de Deus, aproveitando a eternidade, mas também clamando para que Deus retorne e julgue tudo aquilo que é de errado, tudo aquilo que é pecaminoso, como nós vimos no texto de confissão, todos aqueles que são soberbos e querem construir o seu reino aqui. Aquilo que os nossos irmãos e irmãs no céu clamam ao nosso Deus é por justiça, e não justiça segundo o coração do homem, mas uma justiça segundo a vontade de Deus. Por quê? Quando nós olhamos para Romanos capítulo 12, nós vemos Paulo dizendo o seguinte: amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Aquilo que eles estão falando é: Deus, haja com justiça frente a tanta impunidade. Restaure o mundo que o Senhor deseja e reivindique o sangue dos inocentes que o mundo ímpio tem matado. É dentro desse cenário que eles se encontram diante de Deus. E é exatamente essa questão que é respondida logo em seguida. É exatamente dentro deste detalhe que o texto continua no capítulo, no sexto selo, aonde diz o seguinte: enquanto eu observava, o cordeiro abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro, e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. O céu foi enrolado como pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. O que está acontecendo aqui? Depois de Deus entregar toda a humanidade para viver por sua ambição e destruição, nós somos levados para o quinto selo, onde o povo santo de Deus clama para que Deus haja com justiça por aqueles que são ambiciosos. E diante disso, a resposta de Deus é o sexto selo, aonde ele começa a abalar toda a estrutura do mundo criado. E aqui nós podemos achar que, de fato, vai haver um terremoto, vai ter uma lua o sol ficando escuro, uma lua de sangue, e acharmos que é isso. Mas não é. Aquilo que está acontecendo é o que Tim Chester explica. No topo da lista das coisas criadas, que eram adoradas no lugar do Criador, no mundo antigo, estavam o sol, a lua e as estrelas. Mas agora esses deuses são varridos para longe. Sem essa proteção, quem pode permanecer em pé? E é exatamente este o detalhe que o sexto selo ele começa a fazer. Ele destrói todo senso, toda tentativa de confiança, toda tentativa de proteção que a humanidade criou para si. Deus ele destrói. Tudo aquilo que ocasionou na grande potencialidade os 4 primeiros selos, tudo aquilo pelos qual eles batalharam, e como nós lemos no Salmo 2, tentaram construir os seus reinos, Deus ele vem e destrói tudo aquilo. E ele segue. Versículo 15. Então, diante das estruturas da terra do qual aquelas pessoas se apegavam, versículo 15. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas da montanha. A reação humana frente ao dia da ira do Senhor é tentar se esconder. Observe que não é apenas os ricos, não é apenas os poderosos, mas é toda
uma estrutura da humanidade, que ele vai desde o mais influente até o menos influente. Escravos e livres. Todos esses agiram ou se envolveram numa esperança de que as coisas deste mundo poderiam salvá-los. E quando Deus começa a varrer toda a esperança, todas as coisas da qual eles se alicerçam para viver, eles começam a fugir. Eles começam a correr do Senhor. E eles vão até uma montanha e falam, é melhor que essa montanha caia sobre nós do que enfrentarmos o dia da ira de Deus. Mas, se vocês prestaram atenção no texto, a própria montanha Deus está jogando longe. Naquilo que eles tentam buscar refúgio, até mesmo isso Deus tira deles. Para que eles vejam que toda ambição, toda tentativa de viver sem Deus é frustrada pelas mãos do próprio Senhor. E conduz a uma grande pergunta no final do 6º selo. E gritavam as montanhas e as rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá sobreviver? Depois do 5º selo, onde Deus escuta a oração dos seus santos, Deus começa a agir. E ele abre o 6º selo, que é o dia da ira do Senhor. Enquanto Deus ele vai desestruturando toda a ordem na qual a humanidade estava se apegando, a fala que eles têm é: quem poderá sobreviver? Quem poderá sobreviver à ira do Senhor? E é aí que nós entramos no interlúdio que eu compartilhei com vocês. Aqueles que sobreviverão à ira do Senhor é a igreja que foi selada antes da tribulação. Eu não vou colocar os textos aqui porque a gente não tem tanto tempo, mas esse é basicamente o capítulo 7 inteiro. E o capítulo 7 ele é dividido em 2 partes, do versículo 1 ao 8 e do versículo 9 ao 17. Do versículo 1 ao 8, se você ler ele antes do 6º selo, é exatamente isso que está acontecendo. Porque na hora que Deus abre o 6º selo, você começa o abalo cósmico em toda a estrutura. E a grande questão é: quem poderá sobreviver? Aqueles que foram selados pelo Senhor. Então, o capítulo 7, versículo 1 ao 8, está fazendo paralelo com o início do 6º selo. O capítulo 7, 9 a 17, ele faz uma referência ao 7º selo, quando há uma restauração na criação. Então o capítulo 7 ele traz para nos dar explicações, e dentro delas é demonstrada que aqueles que sobreviverão ao dia da ira do Senhor é a igreja selada antes da tribulação. Por quê? Tim Chester, ele explica que enquanto o Cordeiro abre os selos de juízo contra os não salvos, Deus coloca o seu selo sobre os salvos. Os habitantes da terra são selados para o juízo, ao passo que os habitantes do céu são selados para a salvação. O grande dia da ira do Senhor cairá sobre todos. Aqueles que sobreviverão a esse período da ira do Senhor são aqueles que têm o selo de Deus. Aqueles que foram salvos por meio de Jesus Cristo e foram selados pelo Espírito Santo. Aqueles que não têm o selo de Deus são aqueles que tentam se refugiar em cavernas. São aqueles que fogem da presença de Deus com medo da sua ira. São aqueles que vê todos os seus falsos deuses sendo desmoronados diante dos seus olhos e sem saber para onde ir. Mas aqueles que pertencem a Deus são selados e preservados pelo Senhor no dia da ira dele. Muito parecido, se você conhece a passagem de Êxodo, capítulo 12, quando é colocado o ritual da Páscoa.
onde Deus estava exercendo um julgamento sobre o Egito, e ele ordena que as pessoas passassem sangue nos umbrais da porta, para que não entrasse a morte ali. O dia da ira de Deus é a mesma coisa. Deus está agindo. A grande questão é aqueles que são selados por Deus ou aqueles que não são selados pelo Senhor. E o texto vai nos mostrar que aqueles que são selados por Deus têm um número de 144 mil. E esse número é apenas simbólico. Esse número, ele é utilizado para representar a totalidade da igreja. Como assim? Ali tem um jogo de números que os judeus faziam bastante, que é 12 vezes 12 vezes 1000. 12 é o número da completude. Então, quando ele faz 12 vezes 12, 144, ele está falando que é a completude do povo de Deus. E quando ele coloca o número 1000, número 10 significa perfeição, o número 1000 é a perfeição elevada ao máximo. Ele está colocando que é a perfeição da completude do povo de Deus selado. E quando João vê essas pessoas, a gente percebe que ele está vendo a totalidade da igreja. Ele está vendo a completude do povo dele agindo e adorando a Deus dentro deste cenário. E aquilo que leva João logo em seguida é a observar então uma igreja triunfante pós a grande tribulação, quando tudo é restaurado. E aquilo que ele vê dentro deste cenário é a adoração contínua ao trono de Deus, o fim do sofrimento e o cordeiro sendo colocado como um pastor diante deles. A mesma simbologia que é colocada em Apocalipse 21 é trazida agora para Apocalipse 7, aonde demonstra esse governo de Deus, essa ação do Senhor ali. E isso acontece simultaneamente com o abrir do 7º selo do Cordeiro, onde há silêncio no céu por cerca de meia hora. E quando Jesus abre o 7º selo, os últimos versículos do capítulo 7 são narrados aqui, representando que houve restauração na criação. Somente assim, não é por meio da ação de seres humanos. Os 7 selos, eles trazem com muita clareza a explicação de que não é com a força dos nossos braços que a restauração da criação acontece, mas é pela força do Cordeiro, o Cordeiro Santo de Deus, que tem toda a autoridade e poder e que foi achado digno de desatar os 7 selos. Somente Ele é que pode conduzir a história para o seu fim apropriado. É somente Jesus quem pode completar a obra da qual Ele começou. A ambição humana, que é o primeiro selo, ela conduz um mundo à destruição. Mas é mostrado que Jesus, o Cordeiro de Deus que tem o livro da história na sua mão, Ele tem um controle sobre tudo. E Ele vai desatando cada um dos selos para trazer toda a maldade para fora, como um pus que demonstra uma inflamação interior. E Jesus vai desatando os selos para mostrar toda a maldade humana, para que Ele venha no 6º selo, então coloque um fim. E Ele faça então agora uma cirurgia muito minuciosa na criação e tire todo o pecado e toda a depravação que foi colocada, e assim Ele restaure ela, para que tudo volte a ser um eterno louvor e alegria e santidade diante de Deus. Somente porque o Cordeiro abriu os selos,
Ele foi achado digno, não nós. Ele tem o poder para restaurar tudo, não nós. Ele é quem está sentado no trono do universo e o governa para um fim adequado, não nós. Diante disso, a nossa posição é nos colocarmos diante do Senhor, reconhecendo o governo dele e ficando igual os santos diante de Deus. Até quando, Senhor? E o Senhor diz: só mais um pouco. Tenha um pouco mais de paciência, pois você já sabe para onde a história é conduzida. Diante desse cenário, como nós podemos viver essa realidade de Deus? Se não, entendendo que a história do mundo não está largada. Nós devemos viver cada dia ciente de que Deus está no controle de tudo. Diante da realidade dos 7 selos, nós devemos entender que o mundo não está largado. Deus não soltou as coisas do mundo e foi embora. Nós não precisamos nos desesperar e achar que nós devemos ter as rédeas de tudo e conduzir o mundo segundo a nossa sabedoria. Nós lemos no Salmo 2, isso é insensatez. Mas se nós temos a compreensão de que Deus não largou a história de qualquer forma, Ele não deixou o mundo largado por si só, mas Ele conduz toda a história para um fim glorioso da restauração, aquilo que nós devemos fazer é descansar diante do Senhor. Nós devemos entregar o controle de tudo nas mãos do Senhor. Nós devemos confiar de que Ele, de fato, está governando. Se nós não fizermos isso, numa escala menor ou maior, nós podemos nos deparar com aquela imagem que eu trouxe tanto do Nepal quanto dos Estados Unidos. Porque nós achamos que nós temos que estar no governo e conduzir a história para um fim melhor. E quando nós tentamos fazer isso, nós começamos com uma ambição e terminamos com morte. Aquilo que Apocalipse nos chama é reconhecer que Deus não largou a história. Por mais difícil que as coisas às vezes possam estar, num nível pessoal ou num nível muito maior, Deus está no trono. Ele está com o livro da história nas mãos e Ele governa com poder e sabedoria para um fim adequado. Segunda aplicação: Deus é fiel a você. Seja fiel a Ele também. Nós vemos que Deus, Ele sela o povo dele a fim de que eles compreendam de que nenhuma maneira Deus os perdeu. Deus sela o povo dele para que eles tenham a plena convicção de que eles são propriedade exclusiva do Senhor, amada e cuidada e zelada por Ele. Deus, Ele demonstra isso e Ele fala: eu sou fiel a você. E aquilo que Deus, Ele espera de nós é fidelidade de igual forma, para nós não nos rendermos aos falsos deuses deste mundo. Da mesma forma como todos os tipos de pessoas são declaradas lá no livro, no capítulo 6, elas tentam se refugiar, porque elas confiavam na estrutura do mundo para viver. É isso que Deus quer que a gente não faça. Deus, Ele quer que nós confiemos nele e nos aproximemos cada vez mais dele. Está difícil? Nos aproximemos cada vez mais dele. Está fácil? Nos aproximemos cada vez mais dele. Porque, como disse Pedro, para onde irei, Senhor, se somente Tu tens as palavras da vida eterna? Para onde irei, Deus, se somente o Senhor pode me guardar e me proteger de verdade? E última aplicação: nenhuma injustiça passará despercebida diante do tribunal de Deus. Portanto, não busque a justiça segundo as suas próprias forças, meus irmãos. A ira e a vingança não pertencem a você, pertence a Deus. A ira e a vingança humana só produz morte, destruição, fomes e misérias. A vingança de Deus é santa. No plano da história, as pessoas não nos ofendem primeiro. Primeiro elas ofendem a Deus e depois a nós. Porque todo pecado, toda injustiça e tudo que existe é primeiro um ato de ofensa ao Senhor.
E aquilo que Deus fala para nós é: a vingança pertence a mim. Diante disso, coloque aos pés de Deus toda ânsia, toda vontade de se vingar que você tenha, toda vontade de ira que você tenha, porque isso não pertence a você, pertence a Deus. A justiça humana é pecaminosa, a justiça divina é santa e íntegra. Portanto, saiba que pertence ao seu Senhor, e nenhuma maneira, nenhum ato de injustiça passa despercebido diante dele. E ele desata os selos que guarda o livro da história para demonstrar toda a podridão da humanidade e assim agir com justiça frente a todo pecado. Dito isso, não busque a vingança, mas descanse no Senhor teu Deus, pois Ele tem cuidado de vós. Vamos orar? Amado Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque podemos crer, confiar e descansar de que o Senhor está guardando a história. O Senhor está a conduzindo para um fim maravilhoso, da qual nós nem sequer podemos compreender a magnitude disso. Só podemos chegar perto, tentar imaginar. Mas que essa verdade, de que o Senhor está no controle da história, de que o Senhor está desatando 7 selos para expor todo o mal e ao mesmo tempo reivindicar toda a injustiça que o mundo traz, que isso venha acalmar os nossos corações e que a certeza de que o Senhor está no trono e não nós seja plena em nosso coração. Somente Tu reina, Pai, e que essa seja uma expressão em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre cada um de vocês. Que o amor de Deus nosso Pai, o Criador de todas as coisas, preencha os vossos corações. E que o Espírito Santo conduza vocês na certeza de que Cristo reina e não nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Rápidos avisos e depois